Fala, Investuber! Beleza? Meu nome é Tevo Soares e você está no canal Investevo. Chegou a hora de você aprender a automatizar o Trading Stop. Muito se ouve falar no mercado sobre a tal busca pela consistência, mas pouco se fala sobre a otimização do operacional. Antes de falar sobre isso, eu gostaria de agradecer a todos vocês que vêm se inscrevendo, curtindo, compartilhando, enfim, fazendo o nosso conteúdo ir cada vez mais adiante, pois assim o YouTube recomenda os vídeos para mais pessoas. Então, valeu demais por cada um aí que vem fortalecendo, pessoal. Bom, no episódio passado falei sobre Trading Stop, expliquei como é que funciona, etc. E agora chegou a hora de ensinar você a configurar isso na plataforma Profit. Beleza, pessoal? Então existem várias ferramentas, vários sites, vários tudo, e eu vou trazer sempre aqui o que eu realmente utilizo, tá? Então, respondendo aí algumas perguntas bem comuns. Tevo, qual plataforma você utiliza para operar? Profit Pro da Nelogica. Ponto final. E por que aqueles outros episódios você mostrou uma outra plataforma? No caso é o TradingView, que eu utilizo mais para estudos e explicações. Beleza, pessoal? Então basicamente é isso, mas faremos um episódio então sobre essa receitinha aí do que o Tevo utiliza, o que o Tevo não utiliza. Mas vamos focar aqui. Hoje é dia da gente configurar então o Trading Stop e ver a coisa acontecendo ali de forma automática. Então basta você adestrar, vamos falar assim, direitinho a plataforma e ela vai te obedecer, beleza? Então, claro, vou precisar compartilhar a tela aqui, então 3, 2, 1 e... Agora sim, editor maluco, bora nós então, pessoal. Eu peço que você tenha muita calma, porque realmente tem bastante coisa pra gente falar aqui e tenho certeza que vai ser um dos episódios ou aulas, enfim, mais interessantes para você entender como que a coisa funciona e muito do que dá para se fazer nesse mercado, tá? Bom, primeiramente, então, estamos aqui com o gráfico do mini índice, contrato vigente, um gráfico ao vivo, né mesmo, valendo, tudo normal aqui, mas tem muita coisa mesmo para eu abordar aqui. E quero começar trazendo um pouco do que já foi explicado de forma teórica aqui no canal Investevo. Então, por exemplo, a gente tem a plataforma, no caso o software, o programa, o que eu estou utilizando aqui é o Profit Pro, que é um software da Nelogica, beleza? Existem outros no mercado, não sou parceiro, não estou fazendo propaganda nem nada, enfim, mas realmente de todas as plataformas que eu testei é a melhor. É verdade que funciona muito melhor no Windows do que no Mac, então no caso aqui o que eu estou fazendo é trabalhando justamente dentro de uma máquina virtual no Mac, rodando o Windows com o Profit sendo rodado então nesse Windows, tá? Então, se você tiver que escolher entre versão para Mac e para Windows, a versão para Windows sempre vai estar mais atualizada, com mais recursos, enfim. E a versão para Mac é um pouco mais recente, não tem tantas opções assim, principalmente de configuração, de personalização, de otimização. Então, por isso que eu acabo utilizando nesse modo gambiarra, vamos falar assim, mas funciona também, tá? Bom, então vocês já viram aí o gráfico, como é que funciona. No caso aqui eu personalizei, deixei o fundo preto, então os candles vermelhos e verdes, o mais limpo possível, né? Eu gosto de deixar dessa maneira, assim. Lembrando que essa ainda não é uma aula de setup, de gatilho, de estratégia, mas sim de falar um pouco mais sobre o que a gente já tratou até então, sobre vários aspectos. Falamos também sobre o Trading Stop, então eu quero mostrar aqui como é que funciona, como é que se configura isso no Profit, né? Mas claro, qualquer plataforma que você utilizar, basicamente vai ser algo bem parecido com isso, tá? E claro, em próximos episódios, ou quando o canal crescer e tiver mais inscritos, eu pretendo fazer live, tratando sobre configurações, então eu deixo assim o mínimo de coisa mesmo na tela, focando somente no que interessa, tá? Então do lado esquerdo a gente tem o gráfico aqui, e do lado direito a gente tem isso aqui que a gente chama de boleta, tá?
Para quem está lá na casa de apostas, né, mexendo com trade esportivo, seria a caderneta, tá? Basicamente onde você tem os recursos ali para inserir os valores, a cotação, o preço, enfim, né? E enviar ou cancelar as ordens, beleza? Então, essa boleta aqui, normalmente vem cheio de opções. Então, eu acabo retirando quase que tudo e deixando somente o básico. Então, eu vou explicar aqui para vocês, ó. Do lado direito, então, aparece para mim qual conta eu estou utilizando. Então, você, claro, na hora de operar vai trabalhar com uma conta real. E uma das vantagens de você ter uma conta na Nelogica e trabalhar com o Profit Pro é que você tem uma conta simulador, justamente para ficar fazendo essas operações aí simuladas e entendendo mais como é que funciona e tudo mais, mas em cima de um gráfico ao vivo e real. Isso é importante. Então, você vê como que a coisa realmente acontece, mas sem colocar, então, o seu dinheiro de verdade, tá? Já quero adiantar aqui, inclusive, que muitos episódios eu vou gravar justamente nessa conta simulador para não ter que ficar editando demais a tela do computador, porque aparece nome completo, aparece número de conta, aparece o número, né, o ID lá da Nelogica. Então, assim, para não ficar algo muito chato de eu gravar, vou utilizar bastante o simulador aqui, mas conforme eu já disse, você trabalha exatamente em cima de um gráfico real, beleza? Então, pode considerar aí tudo absolutamente normal para quando você for fazer as suas operações aí também, beleza? Então, primeiro a gente tem aqui a escolha de qual conta a gente vai utilizar. No caso aqui eu estou na conta simulador, pelo que eu já expliquei. Qual estratégia é utilizada? Então dá para você personalizar suas estratégias e deixar salva para depois simplesmente selecionar ela ali e otimizar o teu operacional, beleza? Aqui a gente tem as configurações de ganho e perda, então gain e loss. Aqui por acaso está 20, eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês. Dá para deixar isso aqui configurado baseado em ticks, lembra que é essa mexidinha que dá a agulha, né, que a gente fala no gráfico. Né? Dá para deixar também em reais, né, em moeda, ou em porcentagem. Eu trabalho somente com os ticks, que são justamente aí os reflexos, né, dos pontos. Então, não mexo nisso aqui, nunca mexi e sinceramente nunca operei baseando aqui em reais ou porcentagem, tá? Aqui o preço seria a cotação atual, então isso que a gente já viu. Então, por exemplo, agora o mini índice está aqui ó, com 127 mil pontos, 305, agora 300, agora 295, então está na casa dos 127 mil aqui e fica justamente essa oscilação que já apresentamos aqui no canal também. Peço um pouquinho mais de paciência para quem já domina esse mercado, mas realmente a ideia é trazer um pouco de conteúdo para quem está começando do zero e pelo menos ver como é que funciona para lá na frente já estar mais familiarizado, beleza? Tem aqui também o Stop Offset, que a gente acaba não utilizando no caso do meu setup, então provavelmente você também não vai utilizar isso, tá? Quantidade seria a quantidade de mini contratos que você vai enviar. Já apresentei aqui a calculadora para você entender como que interfere essa questão de quantidade de mini contratos. Então, quem tem menos dinheiro provavelmente vai operar buscando a mesma quantidade de pontos de quem tem mais dinheiro. O que vai mudar é a quantidade de mini contratos que essa pessoa vai colocar na operação. Beleza? Isso que eu acho muito legal do mini índice. Então, as pessoas com menos recursos operam basicamente com o mesmo setup de quem tem muito dinheiro, de tesourarias e etc. Tá? E aqui, falando sobre isso também, né, o quanto a bolsa de valores através do mini índice, enfim, e tudo que envolve isso hoje em dia está acessível, né? Legal pra caramba isso. Então a gente precisa realmente ir mais assim para cima da educação financeira no Brasil. Então estou aqui fazendo um pouquinho da minha parte também, tá? Aqui no caso a gente tem o total em reais, beleza? Isso aqui vocês vão ver mais para frente também. E aqui é justamente onde eu já dei uma personalizada, tá? Eu vou colocar aqui rapidinho para vocês verem como é que vem essa boleta, e eu acho simplesmente assim, muita coisa para o meu setup. Então eu vou marcar todas essas caixinhas aqui e vem desse jeito assim, ó. Fica um negócio realmente assustador, entendeu? Eu não uso assim, mas basicamente para você entender o que se tem aqui e por que eu tiro tudo isso, é que assim, quando você trabalha com esses botõezinhos que vem aqui, né, ou com esse botão escrito mercado, significa que você vai entrar fazendo a sua ordem, né, enviando a sua ordem
comprado ou vendido a mercado, ou seja, ao preço que está a agulha naquele momento. Então, se eu clicasse aqui agora comprado, ele ia ver onde está a agulha e eu ia entrar comprado ali, torcendo para o preço subir, para a pontuação subir. E vendido, mesma coisa, tá? E eu não trabalho com esses botões, tá? Porque eu já tenho meu setup muito bem definido em quais pontuações que eu vou fazer justamente essa entrada. Então, eu tenho meus filtros e os gatilhos já são pré-definidos, tá? Então eu não trabalho com isso aqui. Muita gente trabalha, provavelmente vocês vão consumir conteúdo nesse sentido também, vendo operações assim, mas eu não uso, tá? E cancelamento de ordem, inverter operação, etc., também não utilizo aqui dessa maneira, tá? Então eu basicamente deixo aqui o mínimo necessário de botões, né? Como eu disse em outro episódio, eu pretendo trazer um pouco aqui de personalização para ficar mais fácil para vocês aí também, como é para mim. Então aqui eu tenho compra e venda, né? Então compra limite, venda stop. Então significa que quando eu clicar aqui para comprar, no caso C, né? Letra C aqui amarelinho, comprado, torcendo para o preço subir. E V, né, o verdinho, entrar vendido, torcendo para o preço, pontuação DC, tá? Só tenho esses dois botões e eles vão obedecer a pontuação que eu digitar aqui em cima em preço, beleza? Então não tem aquela coisa de mercado. Então quando eu clicar aqui, só vai fazer exatamente em cima do que eu defini antes aqui, tá? Zerar. No caso, basicamente, a gente, como o próprio nome diz, zera operações e você pode cancelar tudo e zerar também, beleza? Então isso aqui também, dificilmente eu utilizo no meu setup. Tem gente que fica olhando ali e de repente, agora eu quero zerar, agora eu quero cancelar. Não, eu quero cancelar e zerar. Também não utilizo esse tipo de coisa e vocês vão entender por que eu não uso esse tipo de botão, de recurso que tem aqui, tá, pessoal? Bom, eu já falei aqui também em outros episódios o seguinte: antes de você sair operando, né, e eu vou gravar episódio também passando uma receitinha para vocês, então o que você precisa para operar na bolsa, né? Então, claro, aqui já dá para falar um pouco. Você vai precisar de um software, vai precisar de uma corretora, enfim, coisas básicas para se fazer justamente essa operação, tá? Mas aqui é o seguinte, uma das dicas que eu dei episódios atrás é o seguinte, quando você tiver com tudo pronto, né, mesmo que você já tenha passado um bom período no simulador, entendendo como funciona, né, quando que entra, quando que sai, como que... eu fiz uma coisa aqui, achei que fosse acontecer tal coisa, aconteceu outra. O simulador é para isso mesmo, não tem dinheiro de verdade no simulador, tá? Mas quando for o teu momento realmente de colocar o pé no mercado, mesmo assim, eu recomendo que no início, por exemplo, vamos supor que você fosse fazer uma entrada por aqui, né? A gente não está falando de setup, de nada aqui, mas, por exemplo, agora está na cotação aqui da casa dos 127.300 pontos, por exemplo, né? Então vamos supor que você está considerando aqui que o gráfico fosse descer e etc, por x, y, z motivos, você faria uma operação, então, de acordo com seus rabiscos, estudos, indicadores, etc. Eu não trabalho com indicadores, isso é muito interessante, vocês vão entender mais no futuro aqui do canal. Então aqui basicamente você, no modo simples, faria o quê? Bom, eu vou entrar na casa aqui dos 127 mil pontos, né? Então eu vou colocar o número cravado aqui só para ficar fácil de vocês entenderem, tá? Então eu defini aqui 127 mil pontos e já defini qual é o ganho que eu quero ter. Então no caso aqui está 20, mas é preciso lembrar que a movimentação é sempre de 5 em 5, né? Então esses ticks aí é sempre de 5 em 5. Então se está em 127 mil, não vai para 127.001, vai para 005. Então é sempre de 5 em 5. Então sempre que você colocar um ganho ou uma perda aqui, você está trabalhando com isso aqui vezes 5, tá? Já que se move de 5 em 5, tá? Daqui a pouquinho vai ficar bem natural de você compreender isso aqui. Então, no caso, eu vou colocar 20 porque fica um exemplo fácil de você entender. Então, 20 de ganho, eu vou ter quantos pontos aqui? 20 vezes, qual que é a movimentação mínima do tick? 5. Então, 20 vezes 5 vai me dar um intervalo ali, uma margem de 100 pontos, tá? Então, dá uma olhada aqui que bacana, ó. 20 eu estou colocando de ganho aqui, 20 ticks, né? Cada ticks é 5, então 20 vezes 5 igual a 100. E eu estou colocando que eu quero entrar aqui quando o preço, né, ou a cotação, ou a pontuação, no caso do mini índice, estiver em 127 mil. E aí, beleza, esse stop offset a gente não vai usar para nada. Quantidade mínima, né, eu vou deixar 1, mini contrato aqui, e vou clicar nesse venda
stop aqui. Quando eu clicar aqui, ele já vai traçar para mim uma linha de qual é o meu gatilho, ou seja, onde está autorizado a entrar essa operação, no caso 127 mil, e quanto que ele vai buscar de ganho. Então, se eu estou torcendo para o gráfico cair, se eu estou operando vendido, ele vai lá, 20 vezes 5, então 100 pontos abaixo desse 127 mil, ele já vai traçar para mim o take profit, ou seja, chegando ali, pega o dinheiro e cai fora. Quer ver? Vamos por aqui, ó. Vou clicar, vou dar um OK, e ele desenhou aqui para mim, né? Então eu posso até dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês, ó. Ele colocou para mim a minha venda stop, então no 127 mil, conforme eu defini antes, e também conforme eu expliquei. Como eu coloquei meu ganho de 20, então 20 vezes 5, né, 100 pontos, ele traçou já o ganho para mim em 126.900, né? Então o que está escrito aqui, vamos falar assim, o que está aqui para a gente interpretar? Tá assim, Tevo, quando chegar em 127 mil pontos, eu vou entrar, aí vou enviar a ordem que você quer. Se chegar lá embaixo no 126.900, se bater ali, o seu lucro é de R$20, tá? Por quê? Porque a gente está operando com um mini contrato, beleza? Mas se o gráfico for subindo, ou seja, indo ao contrário, depois de acionado o gatilho, antes tanto faz, você vê aqui que não foi acionado ainda. Então, depois que acionou esse gatilho, ele começa a descer. Aí você olha lá e fala assim, vai pegar meu lucro, e não pega, ele pega e volta, você vai tendo esse prejuízo, ou seja, essa perda de modo proporcional. Ou seja, se ele subir aqui 100, por exemplo, você não vai ganhar 20, você vai perder 20, tá? Mas perceba que dessa maneira de operar, como muita gente ensina e muita gente até opera assim, é perigoso. Porque no mercado, principalmente no gráfico de minuto, né, onde cada barrinha ali leva apenas 1 minuto, a oscilação é muito grande. Então, se você entra aqui dessa maneira que a gente está fazendo, lembrando, eu estou entrando fora do gráfico para ter tempo de explicar para vocês, etc. E estou numa conta simuladora. Então, eu estou aqui para alertar sobre o que vocês vão fazer lá na frente, beleza? Então, desse jeito aqui, qual é o perigo? Bom, a minha análise pode estar boa, mas de repente o gráfico vem, desce, aciona o meu gatilho, mas ao invés dele ir lá e pegar esse lucro de 20 que a gente quer, ele dispara e sobe sem parar. E aí não dá tempo de eu estopar na mão, né? Então vai dando um prejuízo muito grande. Então se eu tenho um setup, por exemplo, onde eu gostaria de ganhar 20 ou no máximo perder 20, ou seja, a relação 1 para 1, e fica a dica para quem é aluno lá do curso de trade esportivo em escanteios, né, o curso escanteio, como se fosse o método DMK que a gente utiliza lá. Então, se você não tiver com isso definido antes, travado, a coisa pode disparar e quando você zerar, quando você cancelar, já vai ser tarde, o prejuízo já vai ter sido bem considerável ali, tá? Antes de eu mostrar para vocês como é que é simples de definir esse stop, no mesmo momento que você já define o ganho, vamos fazer um pequeno exercício aqui. Ó, eu vou cancelar todo, cancelado, beleza? Então, como o gráfico está perto aqui, vamos mais para baixo um pouquinho para a gente ter tempo de ficar trocando essa ideia, né? Eu vou colocar agora aqui na casa dos 126.500, tá? Então, eu vou colocar aqui embaixo. Então, eu vou digitar aqui, ó, 126.500. Então, se eu clicar aqui, vai fazer exatamente isso que a gente viu, né? Vai traçar a linha do gatilho e a linha do ganho. Então, Tevo, me fala um pouco mais sobre essa questão de quem tem mais dinheiro. Quem tem mais dinheiro vai operar com maiores quantidades. Então, se eu fizer exatamente as mesmas linhas, do jeito que a gente traçou ali, com 100, né, de ganho, ou seja, 20 vezes 5, né? Mas eu colocar aqui 2 mini contratos, agora você vai perceber que o alvo ali, ele vai mudar. Não vai estar mais R$20, vai estar o dobro, porque é o dobro de mini contratos. Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, ele traçou para nós, ó. Então agora o mesmo setup, o mesmo tudo certinho, ó, se o gráfico descer, eu estou buscando naquele mesmo espaço de 100 pontos, né? Eu estou buscando justamente agora no caso R$40. Então quem tem menos dinheiro teria operado com um mini contrato e ia estar buscando 20. Assim como quem tem muito dinheiro vai colocar aqui dezenas ou centenas no caso de mini contratos, beleza? Então só mais um exemplo aqui, eu vou cancelar tudo, beleza? E agora eu vou colocar então 5 mini contratos. Então você já vai entender que cada distância ali de 100 pontos agora vai valer então, no caso, R$100 também.
beleza? Então aqui, exatamente conforme eu disse aí, ó. Então, caso atinja os 126.500, se ele descer e pegar lá embaixo para mim esses pontos, no caso vai valer 100 aqui. Então fica bem facinho de você entender, né? 100 pontos e 100 reais, né? Então esse é o grande exercício, você ficar simulando distâncias de ganho e de perda também e alterando aqui a quantidade de mini contratos para entender o que isso significa, né, na mão, né, o que significa no bolso, enfim, que pode significar de perda também, claro, né? Então esse é um grande exercício que eu recomendo que se faça, beleza? Vou cancelar aqui de novo, beleza? Você vê que o gráfico realmente ele desceu, né, despencou aqui, mas enfim, não é sobre isso a aula. Vamos continuar rabiscando aqui para você entender o que é interessante você saber, né? Por exemplo, tenho aqui o ganho de 20, que a gente já definiu, né? 20 vezes 5, então 100, né? Não preciso repetir sobre isso. Então é interessante que eu defina também a minha perda. Então se eu quero 20 de ganho, eu posso fazer uma operação proporcional, 20 de perda. Ou seja, eu quero entrar para ganhar com 100 pontos, 20 vezes 5, ou perder no máximo 100 pontos. Agora, o que vai significar de dinheiro vai depender, conforme a gente viu, da quantidade de mini contratos que você vai trabalhar, beleza? Então, eu vou traçar aqui de novo, ó, no 126.500 e vou entrar vendido aqui. Você vai perceber que agora ele não vai traçar duas linhas, ou seja, gatilho e ganho. Ele vai traçar gatilho e ele traça acima, no caso que seria o stop, a perda, né, para cima, o stop loss ali, e o take profit, o ganho embaixo. Olha que legal, com um clique, ó. Então vou clicar aqui, vou confirmar e tá traçado, ó. Então agora no caso aqui, olha que beleza, eu tiro a mão do computador, deixo a coisa acontecer conforme o setup, a estratégia e tudo mais, né? Então se o gráfico for a favor da minha operação, no caso vendido aqui descendo, eu estou buscando 100 reais. Mas caso acione o nosso gatilho e o gráfico reverta, comece a subir, eu estou disposto a perder no máximo 100 reais, né? Então isso aqui traz uma grande segurança, ou seja, não tem como você entrar sem fazer tudo isso ao mesmo tempo. Fazendo isso, você fica tranquilo. Então assim, se for uma reversão, inverter o mercado, etc., você já definiu antes, não é na hora que você vai ter que correr, ficar enviando ordem, arrasta a linha para cá, arrasta para cá. E eu acho que isso realmente vira uma bagunça, tá, pessoal? Então, assim, algumas coisinhas até aqui. Por que o mini índice é tão legal? Pessoas com pouco dinheiro operam igualzinho quem tem muito dinheiro. É o mesmo gráfico, muitas vezes a mesma estratégia, o mesmo setup, a mesma plataforma, né, a mesma ferramenta e o mesmo nível também de conhecimento. Por que não, né? Então, aqui, um exemplo bacana dessa ordem que a gente fala aqui, que é uma proporção 1 para 1. Tevo, eu sei lá, cara, eu quero entrar para perder um pouco menos e ganhar um pouco mais. Basta você configurar aqui. Então, vou cancelar tudo de novo. Vou colocar que agora eu quero aqui, por exemplo, 10 de perda e 20 de ganho. Então, a gente vai ter aqui uma operação proporcional também, né? A gente vai entrar aqui e vai ficar traçada uma linha onde eu estou disposto a ganhar, né? Eu estou disposto a buscar 100 pontos, mas eu estou disposto a perder somente 50, tá? É só um exemplo. Na prática eu não acredito nisso, porque vários repiques do mercado podem te arrebentar, por exemplo, que nem está acontecendo aqui. Você estaria numa tendência boa mesmo de descida, mas esse repique, né, que é a bolinha de ping-pong, igual eu falei em aulas anteriores, episódios anteriores, né, pode te estopar. É assim que a gente fala no mercado. Por isso que eu gosto mais realmente dessa relação de 1 para 1, tá? Mas, enfim, subjetividades aí que tem, claro, no mercado financeiro. Eu estou aqui para trazer um pouco do que eu faço no meu dia a dia, né, e do que me fez chegar até aqui, beleza? Então eu prefiro essa relação de 1 para 1. Vamos continuar trabalhando aqui com alguns exemplos para vocês verem que bacana que é algumas coisas. Então aqui, ó, de forma gradativa. Muita gente opera no mouse mesmo, né? Então vai arrastando a linha, etc. Eu não, eu gosto de definir antes onde que vai ser o meu ponto de entrada. Então tudo digitado, bonitinho. Muita gente gosta de entrar somente com o alvo de ganho, conforme eu mostrei aqui, eu acho perigoso. Então eu gosto de entrar com o ganho e com a perda já definidos, né? E aí, então aqui a gente está falando com uma ordem simples, né? E episódio anterior aí a gente falou sobre trailing stop, um pouquinho de teoria, etc. Agora chegou a hora de mostrar um pouco como que funciona.
E aqui provavelmente a gente vai ter que trabalhar com replay, alguma coisa, senão vai ficar muito extenso esse vídeo aqui, porque no replay dá pra gente acelerar até, acho que 10 vezes a velocidade de um gráfico, tá? Mas basicamente, como que funciona então esse trailing stop? Isso é sensacional, tá, pessoal? Eu vou cancelar minha ordem aqui. É possível você clicar e ficar arrastando no gráfico, sabe? Mas eu prefiro realmente cancelar, enviar de novo, sabe? Eu sou muito metódico com essas coisas, enfim. Então eu vou deixar aqui, ó, do jeitinho que estava, proporção 1:1. Então esse tipo de entrada aqui já está definido o quanto você vai ganhar, quanto você vai perder. O que acontece? Se a operação vir a favor da tua operação, vai bater aqui rapidinho, você vai colocar o dinheiro no bolso e acabou a sua operação, né? No caso, eu tenho estratégia para isso. Eu busco surfar no mercado. Então o que seria surfar? Esse gráfico vem a favor da minha tendência e quando ele chegar aqui na hora de me dar esse dinheiro, eu falo assim, não, eu não quero dinheiro, eu quero descer, buscar um pouco mais e aí eu pego e desço meu stop manualmente, vamos falar assim, cada vez mais para baixo. Vai chegar um ponto que o gráfico foi andando a favor da nossa operação, que o stop ele já está abaixo da nossa entrada. Significa que se o gráfico reverter, a gente sai da operação já, no caso, com lucro, beleza? Então isso é muito legal, só que ficar fazendo isso na mão, como muita gente faz, eu acho bem complicado, é pouco recomendável, inclusive, porque é perigoso também você ficar naquela coisa de arrasta, de repente tem um candle gigante aí que pode te arrebentar no mercado, né? Então assim, a gente tem várias movimentações no dia, né, de muitos pontos. Então lembrando, pontos tanto faz para quem trabalha com muito ou pouco dinheiro, vai determinar mesmo o que vai para o bolso é a quantidade de mini contratos. Então o legal é você automatizar esse tipo de operação aqui, ou seja, isso aqui é o simples, resolve, beleza. Em outro momento mais avançado você vai querer trabalhar com o trailing stop e vai falar assim, não, eu não quero pôr esse dinheiro no bolso, eu quero continuar na operação, mas diminuindo a minha perda até eu chegar no 0 a 0, que seria o break-even, né? Então, é muito mais interessante assim, beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou cancelar essas ordens aqui, vou abrir um replay e a gente vai fazer essa estratégia juntos aqui. Vamos começar do zero aqui então, que fica muito mais tranquilo para você internalizar tudo isso que a gente está falando ao longo desse episódio gigante, mas tenho certeza que com muito conteúdo interessante para você. Bom, a gente viu aqui que inserindo manualmente as coisas, né, ficou tudo simples de entender, quantidade de ganho, de perda, etc. Mas é muito interessante que você deixe salvo algumas estratégias suas, né? Então eu estou com um replay salvo aqui, do dia 10 no caso, beleza? Eu posso colocar ele até para rolar aqui. O bom do replay é que a gente ajusta a velocidade, então eu posso colocar aqui, por exemplo, vezes 10 e o gráfico já começa a andar rapidinho, ó, tá vendo? Enfim, inclusive no dia 10 teve esse gap, assim que a gente fala, né? Ou seja, esse buraco na abertura, então não abriu exatamente onde fechou anteriormente, então isso acontece de vez em quando no mercado e tem muita gente que opera justamente esse tipo de estratégia, tá? Não é o caso aqui desse episódio, eu quero mostrar para vocês, para quem nunca viu na prática nada, como é que aparece quando está ganhando, quando está perdendo, e vamos ver por último então essa questão da automação, que é o grande tema desse episódio, mas tudo isso que a gente está tratando está realmente em volta, beleza? Bom, quando a gente clica nessa engrenagem aqui no canto direito da boleta, a gente tem aqui o seguinte, ó, um painel onde a gente pode clicar aqui em novo e eu vou pôr assim, ó, estratégia no caso simples, tá? Então estratégia bem simplesinha mesmo e a gente vai configurar o que como estratégia simples, que seria aquela estratégia errada, vamos falar assim, né? Sem definir a questão das perdas. Então eu vou deixar aqui, ó, quero ganhar 20, né? No caso aqui 20 vezes 5, lá os 100 pontos, etc, conforme a gente já viu. Então eu vou deixar assim, ó, simples de tudo. Eu quero ganhar 20, não defini stop, não tem trailing stop, não tem nada, beleza? Vou salvar, é muito importante salvar antes de dar esse OK aqui, beleza? E beleza, salvei aqui, OK, agora a gente tem uma estratégia. Então se eu tivesse fuçando aqui, né? Então aqui, ó, estava testando alguma coisa aqui com 250 aqui, 500 aqui, etc. Qualquer coisa que tiver aqui, a hora que eu clicar na setinha e colocar simples, ele já entendeu que é para obedecer tudo aquilo que foi definido lá naquele painelzinho da estratégia. Então se eu clicar aqui agora,
ele vai colocar para mim no gráfico, onde eu defini na pontuação que eu quiser, por exemplo, 131 mil aqui, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, comprado, ele vai colocar o que para mim? Um gatilho no 131, buscando então 100 pontos, agora aqui no caso com um mini contrato, a gente pode colocar 5, por exemplo, para tentar buscar R$100, vamos supor, mas não vai estar definido aqui no caso, né, a perda, beleza? Vou clicar aqui, vou dar um OK, e ele desenhou lá para mim, ó, tá vendo? Então o gatilho comprado no 131, buscando então esses 100 pontos, no caso R$100 também, né? Como take profit, ou seja, dinheiro no bolso, o lucro. E não está definida a perda. Isso aqui é o que eu falei lá como perigoso. Beleza, pessoal? Vou cancelar aqui. Vou lá no painelzinho de novo. E agora eu vou definir então que eu quero definir a perda. Então eu marco a caixinha loss, coloco 20 aqui. Vou no salvar. Esse stop offset você pode deixar igual o loss, não tem problema nenhum para esse tipo de estratégia que a gente vai utilizar muito no canal. Vou salvar, muito importante antes de dar OK. Salvando estratégia simples, e agora eu vou colocar então no 131 mil comprado, e agora sim vai estar com as 3 linhas desenhadas. Então o nosso gatilho, o nosso alvo de lucro e a nossa perda máxima aqui definida, tá? Muita gente nunca viu a questão da agulha mostrando se você está ganhando ou perdendo, e é muito legal de se ver porque você vê realmente em tempo real. Por isso que tem muita gente que acaba cancelando a operação, dá aquela afobação, né? E eu não, eu deixo realmente bater a coisa pelo bem ou pelo mal, vamos falar assim, tá? Então eu vou dar um play aqui, tudo bem que eu falei que dias que abrem assim justamente com esse buraco, com esse gap, normalmente a pessoa entra vendida, né, para fechar esse gap, mas aqui é para mostrar para vocês as configurações, etc, não estamos falando nada de estratégia aqui, tá? Mas vamos buscar então esse comprado lá em cima, eu vou acelerar bastante aqui. Aí esse gráfico está subindo, ó, agora eu vou tirar a velocidade dele aqui, vou colocar 1, beleza? Então nesse momento, ó, o gráfico subiu e atingiu a nossa ordem, então eu pausei e tá assim, ó, ordem executada. Então a partir daqui já está valendo, se o gráfico for a favor da minha operação e bater lá em cima, a gente vai ter o lucro, se ele reverter e descer, eu vou ter a perda. E nessa agulha do gatilho, aparece aqui, ó, você entrou comprado, então você tem que torcer para esse gráfico subir, e conforme a oscilação do mercado, você vai vendo aqui se você está ganhando ou perdendo. Claro que aqui a gente já sabe pela direita, mas aqui aparece também. Então eu vou dar um play, ó, tá ganhando 20, tá ganhando 5, tá ganhando 10, por causa da oscilação. Então fica de olho aqui, ó, nessa agulha aqui, mostrando então se está ganhando ou perdendo. Ó, agora tá perdendo. Agora tá perdendo 30, perdendo 15, perdendo 5, perdendo 10. Tá vendo? Então é assim que funciona o mercado no dia a dia na plataforma. Então nesse momento você ia estar assim, caramba, tá quase acionando meu stop. Vamos lá, tem que subir, vamos buscar. Poxa vida, foi lá, acionou meu gatilho e só tô perdendo. Pum, perdeu. Então, ó, respeitou o setup. Ou seja, se acontecesse aqui no caso de vir aquele candle gigante, pá, não, a hora que bateu ali já estava definido antes, não ia ter perigo, entende? Então a importância de se definir qualquer tipo que seja seu setup, sua estratégia, definir essa questão de quanto você quer ganhar e quanto você está disposto a perder, isso é muito interessante, né? Agora aqui o que eu vou fazer? Vamos mexer na nossa estratégia, podemos até, enfim, manter essa estratégia simples aqui, mas a gente está turbinando ela, né? Não está nem tão simples mais assim. Mas agora, dentro da estratégia simples, a gente tem aqui assim, ó, a estratégia stop, e a gente não tem nenhuma ainda, que é onde a gente vai configurar o trailing stop. Então o que eu faço? Eu coloco assim, ó, nova, porque a gente vai criar uma nova aqui, trailing stop. Então assim, ó, gain. Qual é o gain para disparo? Ou seja, o trailing stop vai começar a andar quando? Quando ele se mover aqui no caso. Aí você pode fazer do jeito que for o teu setup, né? Eu tenho o meu, a gente vai tratar sobre isso ao longo dos episódios. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar assim, ó, quando o gráfico andar a favor da minha estratégia, por exemplo, a gente pode colocar aqui assim, ó, 40, né? Por exemplo, ao invés de 20, ou seja, ao invés de andar aquele 100 ali, vai ter que andar 200, por exemplo, eu quero que traga justamente uma distância de 100 pontos, né? Então, de 20 ticks, 20 vezes 5, né?
e que isso vá sendo ajustado justamente a cada 20. Então, só para ficar claro aqui, ó, que legal. Ó. Minha mão aqui com 4 linhas, tá? Então, faz de conta que você está operando comprado, tá? Então, aqui a cada 100 pontos, para ficar fácil de você entender. Então, isso aqui está dizendo o quê? Que o nosso gatilho para disparo, por exemplo, quando a gente trabalha com 3 linhas, ia estar assim, ó, no caso comprado. Aqui ganha e cai fora, aqui perde e cai fora. Nesse caso aqui a gente está fazendo assim, ó. Se andar não somente até aqui, mas chegar até aqui, esse gráfico, né? Eu quero que o stop que estava aqui, ele suba para cá, entendeu? Então ele faz isso aqui. Ou seja, agora se o gráfico for andando ao meu favor, a cada 100 que ele andar, ele vai ajustando para cima. Mas se ele descer a partir de agora, não tem problema se ele reverter, porque vai bater aqui e meu stop está travado no zero. É isso que está sendo explicado aqui, tá? Tevo, eu queria fazer o seguinte, eu tenho as minhas 3 linhas lá, então eu quero que assim que ele atingir o que seria meu lucro, ele já seja acionado. Tudo bem, você trabalharia aqui no caso com 20 ao invés de 40, tá? Então agora está dizendo o quê? Operando comprado. O teu gatilho, por exemplo, foi aqui. A hora que você iria colocar o dinheiro no bolso aqui, não vai colocar. Ele vai pegar esse stop e vai trazer para cá. E você vai tentar buscar sempre mais 100, 100, 100, 100. Conforme ele for andando, o stop também vai andando, tá? Então, nesse caso aqui, ó, 20, 20, 20, 20. É preciso salvar. Se der um ok aqui, vai ficar tudo zerado lá, beleza? E vou colocar aqui, ó, trailing stop. Então, a gente tem a nossa estratégia de trailing stop, né? Já configurada, dentro da nossa estratégia simples, que nem está mais tão simples assim, tá? Então agora aqui a gente pode até, por exemplo, trocar o nome da estratégia, vamos colocar aqui Investevo, por exemplo, né? Você pode pôr o nome que você quiser, salvar, beleza? Mas aqui é o seguinte, o loss, eu não preciso deixar tudo do jeito que estava antes aqui, né? Eu preciso deixar o quê? O gain, ele vai andar com o trailing stop. E o nosso loss vai ficar configurado simplesmente porque ele vai ser a base da operação, ou seja, o trailing vai ser acionado quando estiver andando a favor da operação. Então, se já começar andando contra, ele tem que estar definido. O gain eu não vou colocar aqui, porque senão ele ia parar a operação na hora que batesse no gain. Eu quero que ele vá andando, beleza? Então aqui no caso, eu estou colocando só o loss, o trailing stop está definido, vou salvar a estratégia, ok. Agora, olha a comodidade de se operar desse jeito totalmente automatizado, né? Então, por exemplo, aqui a gente está vendo um gap e tal, então muita gente entraria aqui vendido, fechando esse gap. Vamos achar um número redondo para ficar fácil, né, da gente trabalhar aqui. Eu vou colocar assim, ó, 130,750, 130,750, por exemplo, vamos colocar aqui. Ele já começaria a descer. Tevo, eu ficaria mais confortável em entrar depois que ele já entrou nessa região do gap. Tudo bem, você poderia vir nessa região dos 130,600, por exemplo, né? Então, vou deixar 130,600. A gente vai trabalhar, no caso, aqui com quantidade de 5, né, mini contratos, beleza? Mas já está tudo definido para nós. Cada alvo ali vai estar o quê? De 100, né? 100 pontos e, no caso, R$100 aqui por causa da quantidade de mini contratos. Eu vou clicar aqui no vender, ó, e já está feito. Ó. Perceba que agora a gente não tem 3 linhas, só tem 2. Por quê? Porque o nosso stop será móvel. Então a gente não tem um alvo aqui definido de lucro. Ele vai andando, vai tentando rapar tudo até reverter. Então, vamos trocando uma ideia aqui que fica mais fácil. Ó. Eu vou acelerar um pouquinho o vídeo aqui, né, para a hora que esse negócio começar a reverter aqui para fechar esse gap, né, esse buraco que tem no gráfico aí. Então o gráfico está subindo, mas a gente está operando aqui vendido. O gatilho só vai ser acionado no 130,600. Ele está indo só para cima, ó, 131, 131,100. E você está aqui esperando ele fechar esse gap aí, nada, e beleza e tal. Em outro momento você poderia ter definido só 100 aqui de lucro, então não precisaria nem fechar esse buraco, só um movimento no sentido de fechamento já ia colocar o seu dinheiro no bolso. Mas, enfim, são várias estratégias que a gente tem no mercado e aqui eu quero mostrar essa automação na prática para vocês. Então, ao invés de ficar ajustando a linha, arrastando com o mouse, que eu acho uma bagunça, eu vejo muita gente fazendo isso na internet, é só saber usar as ferramentas e ter uma estratégia realmente definida, entender qual que é o seu bolso para a quantidade de mini contratos, entender a questão de
poxa, se cada vez que movimenta ali é 5, eu preciso saber fazer a continha, por isso que eu trouxe a calculadora aqui antes de trazer esse episódio. E aqui a gente está trabalhando com números fáceis aí, né, de 100 em 100, para ficar redondinho, só para você entender a dinâmica do mercado, como que seria na prática, né? Então aqui, ó, eu acelerei 10 vezes e o gráfico só subindo, 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 e muita gente ia estar nessa aqui, né, esperando justamente esse gráfico reverter. E se não reverter, se ele só subir, tudo bem, ele não vai ser acionado. O interessante é que você cancele essa ordem no mesmo dia, para não ficar como se fosse um swing trade, você buscando essa posição outro dia, outro dia, outro dia. Eu prefiro encerrar o dia com o gráfico sem nenhuma ordem, por isso que é day trade, ou seja, o trade no dia, beleza? Então, nesse momento eu ia estar aqui quietinho assim, bom, eu confio no fechamento de gap, beleza, né? É uma estratégia inteligente, sim, por que não? Agora, quantos pontos buscar? E se o gap for gigante? E se o gap for menor? Tudo isso você tem que estar realmente inteirado aí, para saber o que é muitos pontos, poucos pontos, o que é uma oscilação grande, oscilação pequena. Por isso que a gente está dando um passinho de cada vez aqui no canal, beleza? Agora começou a reverter a coisa aqui. Por enquanto nada de acionar o nosso gatilho, né? Beleza? Vou deixar até mais perto aqui para você. E aí vai ser bem legal você compreender com a movimentação da agulha o preço atual, assim, tô ganhando, tô perdendo, etc, né? Mas acho que já ficou claro aqui que, por exemplo, numa técnica simples, vamos dividir em 3 estágios, né? Simples, mas irresponsável, você definiria que você queria ganhar 100 pontos abaixo. Então, se você entrou no 130.600, você ia buscar aqui o 130.500, mas você não teria definido o stop. Simples, mas perigoso. Segundo estágio, basicamente seria você trabalhar definindo igual, né? Tanto o ganho quanto a perda, conforme a gente já viu. E nesse último estágio, que eu considero aqui o mais avançado e simples, porque não, sabendo configurar tudo, né? A gente está sem definir o ganho, porque o stop vai se mover ao nosso favor, claro, se a análise estiver legal, né? Então agora aqui está acelerado 10 vezes, então vou desacelerar bastante, porque vai acionar o nosso gatilho, ó. Vou até pausar. Está quase chegando aqui, ó. A hora que bater aqui no venda stop, vai acionar, vai aparecer assim aqui embaixo, ó, ordem executada, né? E aí, se ele continuar indo para baixo, você vai ver o lucro na agulha e não mais a perda, que nem a gente viu no exemplo anterior. Então agora está na velocidade 1. Ó, vou pausar. Ordem executada. O nosso stop está ali em cima, ou seja, se esse gráfico reverter e parar de descer ali para cima, eu só estou disposto a perder R$100 e mais nada, eu não quero saber. Então vou deixar o play aqui. Ó, estou perdendo, estou ganhando 10, estou ganhando 20, estou ganhando 25. Por quê? Porque está indo a favor da nossa análise. Então aqui agora, ó, 45, 60, 70, 80. Agora aqui, ó, tá, nesse momento estaria ganhando 140. Se tivesse já definido o stop loss igual o take profit, a gente ia ter posto 100 no bolso e já ia ter saído da operação. Nesse caso aqui ele está falando assim, ó, você está ganhando 140, então você não quis pôr aquele 100 no bolso. A gente desceu o seu stop. Volta um pouquinho o vídeo que você vai ver. O nosso stop saiu de onde ele estava e agora ele veio para o ponto zero. Então agora, se o mercado reverter, a gente não perde nada. Então a gente está com a operação tranquila, não perde nada aqui. Então andou a favor da nossa operação, eu já não perco nada aqui. Agora, quanto mais ele for andando a favor, a gente vai começar a descer esse stop. Então aqui, ó, 160, 180, 200, ó. Tá com 200 de lucro. O que ele fez com o nosso stop? Ele desceu. Então o nosso stop, que seria, né, stop loss, já é de R$100. Ou seja, se ele reverter, se ele voltar para o sentido que ele queria ir aqui, a gente sai da operação com lucro de R$100. Então, enquanto ele for descendo aqui de 100 em 100, eu já automatizei. Eu falei, você vai descendo, descendo, descendo. Vamos tentar 100, tentar 200, tentar 300, o quanto for. E em um momento ele vai reverter e aí sim eu saio da operação. Agora, tudo isso sem fazer nada manualmente. Ó, 240, 260, ó, o stop desceu de novo. Agora a gente está com 205 de lucro. Eu fico torcendo para ele descer aqui. Ó, no momento está com 300 de lucro na operação, o stop está travado no 200. Se ele voltar aqui, se ele reverter, opa, tudo bem, ó, já fechou o gap, percebe a linha do gap ali, do buraco, né? Então agora ele pode começar a reverter. Se ele reverter, tudo bem, eu estou saindo da operação aqui com 200. Lembra que eu entrei na operação disposto a perder somente 100? Então isso que é interessante, você ter uma estratégia legal para trabalhar com trailing stop.
Você sai dessa relação de 1 para 1. Agora o stop desceu de novo. Ó. De novo por quê? Continua no sentido da operação. Então agora o stop está em 300. Então o lucro no momento, ó, do lado esquerdo aqui, está em 400 e tralalá. Quem é mais mão de alface vai encerrar a operação para pôr aquele dinheiro no bolso. Eu não, eu deixo surfar buscando justamente esse tipo de situação. Agora o stop está em 400. Ó. Então eu fico torcendo. Se ele, vou repetir aqui quantas vezes for necessário. Se ele reverter, não tem problema. Né? O lucro já está travado, o stop está definido, então eu fico só na torcida aqui. Então, você tendo uma estratégia legal no mini índice, você sai de uma relação 1 para 1, mas tem vezes que você vai ganhar 5, 6, 7, 8, 10 vezes para 1. Então, é quase como você optar por ganhar em litros, né, e perder em conta-gotas. Essa é a grande coisa do trailing stop, né? Tevo, mas não é fácil surfar assim, cara. Dá para fazer muita coisa surfando e você não precisa ser nem tanto céu nem tanta terra. Agora aqui, por exemplo, reverteu. Ó. Então encerrou a operação, beleza, a gente colocou o nosso dinheiro no bolso aqui. Então a hora que chegou no 130,080 aqui, ele já falou, agora chega. Então você percebe que a gente estava ganhando 100, né? Estava disposto a perder 100, depois disposto a perder nada. Depois estava ganhando 100 mesmo que revertesse, depois ganhando 200, depois ganhando 300. Em algum momento o mercado reverte, é assim que a coisa funciona, é preciso estar ciente disso, né? Agora eu vou acelerar um pouquinho mais aqui e tá tudo bem. Então você percebe aí, voltando um pouquinho o vídeo, você vai ver que eu não cliquei em nada, foi tudo automatizado. Tevo, mas ele continuou descendo, dava para buscar mais. Mas você não precisa ser tão ganancioso assim de querer buscar todos os surfs assim tão perfeitos. Eu acho que quando a análise está legal, você trabalhando com uma relação 1 para 1, já é algo muito interessante. E agora, conforme eu disse, pequeno surf, você vai ganhar 2, ganhar 3, mas sempre disposto a perder somente 1. Isso que é o grande lance do mini índice. Esse que é o grande lance de você ter um setup profissional, saber trabalhar com a plataforma é muito importante também, enfim. E aprender a comemorar, não é olhar para isso aqui e falar, pô, podia ter descido mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco. Porque se ficar só nisso, você vai exagerar no seu stop e muitas vezes você acha que a coisa ia descer, nesse caso aqui, e reverte e te arrebenta. Aí você vai olhar para aquilo ali e falar, nossa, eu estava ganhando 500, saí com 200 da operação. Sabe? Fica uma sensação ruinzinha, mesmo que você esteja com um lucro realmente muito bacana, né? Bom, espero que você tenha gostado aí, curte, comenta, compartilha, se inscreve principalmente no canal. Quero trazer cada vez mais conteúdo relacionado a isso para vocês. Conforme eu disse antes, né, aqui o simples resolve, basta ter um setup bacana, saber utilizar as plataformas e tudo mais. E logo eu estou de volta aqui trazendo mais dicas aí de o que você deve fazer, né, aquela receitinha, né? Então, abre uma conta na corretora, escolhe o software que você vai utilizar, alguns macetes para você fazer seu cadastro e liberar rapidinho você operar em renda variável, porque você não opera da noite para o dia rapidinho em qualquer corretora, mas tem uma configuração que você faz lá que você assume o risco e ela fala, então beleza, então vai. Né? E é assim que deve ser, você tem que saber o que está fazendo, enfim. E eu estou aqui sempre para ajudar, beleza? Que Deus abençoe sempre você, a sua família e, claro, as suas futuras operações, talvez não seja o momento ainda. Se for, claro, que Deus abençoe também as suas operações no mini índice. Beijo grande no coração de todos, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!